Cadê? Ó, o Brasileirão finalmente vai começar nesse final de semana e com jogos importantes nessa primeira rodada. A gente fez um balanço de como chega cada time aqui do nosso Rio de Janeiro para esses duelos. E na volta, neste telão, vamos fazer o que a gente acha que vai acontecer no ranking do ano. Ano passado a gente não errou tanto. Não, a gente só botou o Botafogo brigando pela Sul-Americana. Botamos? Eu confesso que eu não lembro. Botamos. Eu confesso que esse eu não lembro. Enfim, a bola vai rolar para o início do Campeonato Brasileiro. E logo com uma das maiores rivalidades do futebol nacional na atualidade. Botafogo e Palmeiras se enfrentam no domingo, às 4h no Allianz Parque. Com o retorno de Savarino, Renato Paiva terá as principais peças à disposição no reencontro dos dois atuais campeões nacionais. E agora é importante ganhar. E dentro do ganhar vem a confiança, e dentro do ganhar vem o convencimento dos jogadores naquilo que nós queremos, e a partir daí os resultados, pela qualidade deles, pelo grupo que eles têm, os resultados vão aparecer. Em outro confronto de equipes favoritas à ponta da tabela, Flamengo Internacional entra em campo às 9h no Maracanã. A escalação do técnico Felipe Luiz segue sendo um mistério, com os desfalques de Danilo e Arrascaeta. A boa notícia é que Bruno Henrique participou dos treinamentos e tem chances de entrar em campo. Os jogadores convocados já retornaram às atividades e também serão relacionados para o confronto. Já o Vasco encara o Santos no domingo, às 6h30 com casa cheia em São Januário. O reencontro de Neymar e Coutinho, porém, vai ficar para mais tarde. Isso porque o camisa 10 do Santos não se recuperou a tempo e só deve entrar em campo na segunda rodada do Brasileirão. O Fluminense vai até o Castelão neste sábado, às 6h30 para encarar o Fortaleza, a sensação do último brasileiro. A má notícia do tricolor é que, segundo o jornal o Globo, Otávio rompeu o tendão de Aquiles e precisará passar por cirurgia, perdendo toda a temporada. Ele vinha tendo oportunidades no time titular de Mano Menezes. Com muitas mudanças, o Brasileirão de 2025 está prestes a começar. E será que a taça vai continuar no Rio de Janeiro? Muito bem, agora sim, de volta para a gente falar de... Tem tanta coisa boa hoje. É verdade. Tem a festa do Campeonato Carioca, tem uma entrevista... Pode contar que vai ter? Pode contar? Uma entrevista exclusiva com Canóbio, meus amores. Flávio Vinick, não é para qualquer um. Aqui na tela, olha aqui, a gente separou também uma lista das folhas salariais de acordo com informações do site Capology, é isso? Falei certinho o nome do site? Isso aqui é de 24 ou de 25? É de 24, tá bom? É o último balanço, naturalmente, fizeram na temporada passada. Ao lado aqui, dentro do parênteses, tem a posição que ficou na última temporada. Então, o valor que cada clube gastava por mês com futebol em 24 e a colocação. O Flamengo é o primeiro com 27 milhões, sua folha salarial, né, quase 28 milhões. Em terceiro lugar ficou o Flamengo. O Palmeiras é o segundo com 18,5 milhões por mês e ficou em segundo lugar também. O Atlético Mineiro é o terceiro na folha salarial com 18 milhões e 300 mil e ficou em 12º, foi também para a final da Libertadores e para a final da Copa do Brasil. O Botafogo em quarto com 17,8 milhões por mês e foi o campeão dessa competição. Corinthians em quinto. Olha a folha salarial do Corinthians, minha gente, 17 milhões e 600. Ficou em sétimo colocado. O Internacional é o sexto na folha salarial com 15,7 milhões por mês. Ficou em quinto colocado, como uma média aí, né? Em sétimo, o São Paulo com 15 milhões por mês, ficou em sexto colocado. O Grêmio em oitavo na folha salarial com 13 milhões,6 e ficou em 14º. Lembrando que o Grêmio e o Internacional tiveram um grande problema na temporada de 24, que foram as chuvas e a tragédia que aconteceu em Porto Alegre. A gente nunca pode esquecer isso. Em nono, o Fluminense com 13 milhões na folha salarial. Em 13º, o Vasco aí com 10,9 milhões por mês que gasta no futebol. Ficou em décimo. O Vasco que ficou aonde deveria ficar, né? Mas talvez, eu não sei, esse site só esteja levando em consideração o salário. Talvez esteja tirando direito de imagem, porque a folha do Vasco é maior do que isso aí. É maior que isso aí? E eu, assim, com todo respeito ao site que fez isso, eu duvido que o Flamengo tenha a maior folha salarial. Você acha que é quem? Palmeiras? Não. Corinthians, por exemplo. Eu acho que o Corinthians pode ser o primeiro. É? Tem o Memphis Depay, mas é do gente. ano passado, tá? E Tudo ele bem, chegou mas o Memphis Depay chegou ano passado também.
Isso talvez possa ser do eu início não acredito do ano. nesse site. Porque De verdade, o assim. Memphis chegou o quê? Em agosto, né? Não, eu citei o Memphis aqui, mas tem outros atletas também. Muito bem, mas Por a gente exemplo, o teve uma Igor noção, Coronado mais ou é um menos, jogador né? que ganha quase 2 milhões. Isso aí não é segredo para ninguém. O próprio Corinthians já mencionou isso aí, o gasto que o Igor Coronado tem. Tô dando um exemplo aqui Eu acho rapidamente. que, no final das contas, todo mundo vai ter um valor acima do que tá aí, eu entendeu? também acho. Mas eu acho que a ordem também não muda Eu muito aí, também não. acho que não. Porque muda também muito aí, ele não. tem o Memphis, ele tem o Coronado, mas não tem muitos outros Tem também. outros, Fernandinha. A folha salarial do Corinthians aumentou. é Mas uma ela das é maiores. grande, quinto, O Corinthians quinto fez colocado. o Corinthians fez um investimento no ano passado, aumentou sua dívida em quase 700 milhões de reais. Mas isso não quer dizer que o Corinthians tem uma folha salarial maior que a do Botafogo, do Palmeiras e do Flamengo. Eu também acho tenho uma que não. certa dificuldade de acreditar nisso. Bom, vamos lá. E tem outra página ou é isso aqui? Tem outra Deixa eu página, ver se eu girou. consigo achar aqui uma. Olha aí, o Bahia em 11º, 9 milhões, ficou em 8º. O Cruzeiro em 12º, 9 milhões também em 9º. O Red Bull Bragantino, 7,4 milhões, ficou em 16º. O Fortaleza, com uma folha de 6,7 milhões. Você tem o número do Fortaleza de cabeça, não tem, Vini 8 Casagrande? milhões. De Era cabeça, você, então, 8 que milhões. tinha. A folha Então, tá do vendo? Fortaleza é Sobe um 8 pouquinho, milhões. 8 É o melhor milhões. custo-benefício do futebol brasileiro. Fortaleza, ele tem uma folha de 8 milhões, como disse o Pedrosa, ele ficou em 4º colocado, né? Brigando o tempo inteiro e muitas vezes no ano passado pela liderança da competição, o Fortaleza. Atlético Paranense, 5,8 milhões por mês, ficou em 17º. O Vitória, 5,1 milhões por mês em 11º. O Atlético Goianiense, 4,3 milhões, ficou em 19º. O Cuiabá, bem chutinha a folha do Cuiabá, né? 3,6 milhões por mês, ficou em 20º. Criciúma, 3,6 milhões, 18º. E o Juventude, 3,5 milhões por mês, ficou em 15º. É mais ou menos, tá, gente? Foi o que a gente falou. Às vezes é uma folha que veio de janeiro e a gente teve uma mudança, 2 janelas aconteceram. Isso muda muito a cada mês. Então, é pra gente ter mais ou menos uma noção ali de quem investe muito, em quem investe médio e quem investe pouco. Vamos agora para a tier list. Vamos fazer aquela listinha do que a gente acha que vai acontecer com os clubes aqui embaixo. Vamos começar com o Fluminense. Vocês acham que ele vai entrar no favoritos ao título? Top 8 pode surpreender, luta para não cair ou Z4? Lucas Pedrosa, Fluminense. Fluminense pode surpreender. Também acho que é uma equipe que se reforçou bastante nessa janela. Trouxe jogadores como Canóbio, como Hércules. O Otávio, infelizmente, teve uma lesão, mas é um jogador também interessante. Estou muito ansioso para ver o Lescano, que é o meio-campo que veio do futebol paraguaio. Então, o Fluminense já tinha um conjunto decente, eu acho que o Fluminense pode surpreender. A grande verdade é que pro que o Flu mostrou nas últimas temporadas, era no mínimo um top 8. Só que como o ano passado surpreendeu negativamente, a gente vai colocar ele no Só pode uma surpreender. dúvida, concordam? quando vocês botam aí, podem surpreender, o surpreender em relação a quê? Porque assim, eu botaria o Fluminense no top 8. Top 8. Quando você bota surpreender o quê? Brigar por título? G4? É positivamente. É isso? Então, positivamente. Eu vou votar no positivamente. top 8. Eu não acho que o Fluminense vai brigar por título e nem vai brigar pelo G4. Eu acho que pode surpreender. Não, peraí. Eu acho. Então, Eu vou pelo top 8. É positivamente, Então tá? pode surpreender, está acima do top 8, é Não, isso? o top 8 é que você acha que ele não vai ser campeão. É isso? Mas ele vai estar ali no top 8. Aqui, a gente. Isso aqui, Eu pra tô mim, indo é uma. nessa linha, tá, Fernandinho? Eu entendi. Isso aqui, pra mim, é meio que uma certeza. Ele vai ficar no top 8 essa temporada. É isso. Então, e aí ele pode surpreender buscando um título, buscando um G4. Eu não acredito em título. Aí eu não acredito, não. Então eu botaria o Fluminense no Top top 8 Eu, também. eu votaria no pode surpreender, mas aqui é uma Se a democracia, régua é bota no essa, top 8. A é régua é isso. essa. Não é essa? Entendi certo a regra do jogo? É isso. Entendi aí? Foi isso que vocês inventaram? Essa é a isso. regra do jogo, Tá, entendeu? Eu vou no top 8. Eu votaria no pode surpreender, então vocês escolheram o top 8, então o Fluminense ali no top 8. O Flamengo, Vene Casagrande? Flamengo, com certeza, favorito ao título. Para mim, é o principal favorito, inclusive. Hoje, a competição começa nesse final de semana. Se eu tivesse que arriscar aqui no principal favorito, pelo tudo que está acontecendo no início da temporada, pelo que os clubes vêm mostrando. Exemplo, o Palmeiras, por exemplo, que é outro que eu vou botar ali como favorito ao título, não vem jogando um bom futebol, muito pelo contrário, o Abel Ferreira está sendo muito cobrado pela exigência de ter um futebol melhor dentro de campo. Então hoje eu considero o Flamengo favorito ao título, favoritaço ao título entre todos os clubes.
Favoritaço eu não consigo dizer porque é o Campeonato Brasileiro. E quando o Campeonato Brasileiro chega é bem diferente. Assim, tem times como o Internacional jogando muita bola, o próprio Corinthians que vai chegar com muita moral no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras por si só é o Palmeiras, apesar de estar jogando muito mal. O Botafogo pode surpreender, então eu coloco o Flamengo favorito ao título, mas não favoritaço. Porque o Campeonato Brasileiro não pode ter um favoritaço. Quando eu digo favoritaço, é o principal favorito. Entende? Pra mim é o número 1 ali a brigar pelo título. Mas eu tô com o Pedrosa. Eu também não acho que é o número 1 pra brigar com o título. Até porque você falou ontem, que foi você ou foi o Pedrosa, que talvez esse vai ser o campeonato mais equilibrado por cima. Então. Vocês dois, né? É porque eu tô levando em consideração o investimento que o Flamengo tem em seu elenco. A gente pôde ver ali, segundo o site, que tem a maior folha salarial, bons jogadores. Pra mim, o melhor elenco do futebol sul-americano. Um treinador que está dando conta do recado, inclusive muitos pedem na seleção brasileira atualmente, e o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, diante disso tudo, diante desse cenário, eu boto o Flamengo, inclusive vem jogando o melhor futebol. Para mim é o melhor futebol. Eu acompanho, por exemplo, o Internacional, que para mim é um bom time também, e vai brigar pelo título, considero que vai ser um dos favoritos ao título também, mas o Flamengo, para mim, é o principal. Eu acho que a briga vai ser longa e boa. Se a gente for parar para lembrar de 2024, e aí eu sei em detalhes, porque foi o meu time que penou e no final tocou na taça, e vocês, obviamente, com a memória boa que vocês têm, vocês vão lembrar, o Botafogo brigou o título no início, em 16ª rodada, com o Flamengo. Quando eu falo brigou, porque o confronto direto, quem ganhasse assumiria a primeira colocação. Sim. Com o Flamengo, do primeiro turno, com o Palmeiras no primeiro e no segundo turno. No momento em que eles se encontraram, foi o momento que quem vencesse assumiria o Só pra ficar claro, eu não tô dizendo que o Flamengo vai ser campeão não, tá, gente? Deu pra entender, embora tenha aparecido. E com o Fortaleza, o Botafogo, em algum momento que ele encontrou o Fortaleza... mas quando ele encontrou, quem ganhasse assumiria a liderança. Sim. Ele foi com o Fortaleza, foi com o Palmeiras na ida e na volta e foi com o Flamengo. É porque ano passado o Inter enfrentou a tragédia. Porque eles montaram... Eu lembro disso, o presidente falando, a gente está montando o time para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho que a gente tem que mudar essa régua. Como assim? Eu acho que o top 8 está acima do pode surpreender. Porque, por exemplo, o top 8 significa que esse time vai estar entre os 8 colocados. Eles vão mudar. Sabe por quê, Lucas Pedrosa? Você é um cara que você convence com a sua lábia. É porque, por exemplo, o Vasco... Eu não sei se o Vasco vai estar no top 8 para eu botar o Vasco no top 8, com certeza. Meio de tabela, tá bom? Isso, eu acho que é isso. Então vamos lá. Meu fogão, eu vou votar primeiro. Um dos favoritos ao título. Vocês. Eu acho que, pelo que o Botafogo fez no ano passado e por ter jogadores que são campeões brasileiros, tem um grupo que é campeão brasileiro, apesar de muitos terem saído, eu não posso colocar o Botafogo na mesma prateleira do que o Fluminense. Eu vou colocar, mesmo com todo esse início de temporada, o Botafogo tropeçando, o novo técnico, o Botafogo ainda tem um time muito bom. Então eu vou botar favorito ao título também. Você, Venê? Diante dessa classificação que nós temos aí, eu coloco como favorito ao título também. Vocês não estão acreditando no meu fogão, é isso? Se tivesse ali briga pelo G4, talvez eu colocasse brigando pelo G4 pela incógnita que é o Botafogo. Depois de muita reformulação no elenco, continua tendo um bom elenco e a gente não sabe como é que o Renato Paiva vai se sair. Exatamente. Perdeu duas grandes peças, mas o time continua. Não, mesmo, o time né? continua, mas se a gente for olhar no banco de reservas, o banco de reservas na temporada passada era muito melhor do que nesse ano, pelo menos na minha concepção. E o Renato Paiva é uma incógnita. A gente não sabe como é que vai ser o Botafogo. A gente brinca aqui que a temporada do Botafogo começa em abril, mas é verdade. A gente não sabe como é que vai ser esse Botafogo. Vai encaixar? A gente não sabe, é uma incógnita, embora tenha um bom elenco. Então, diante disso, eu voto. Porque o Botafogo, se a gente for pensar bonitinho, o Botafogo tem um bom elenco. Tem. E aí, o do ano passado era muito melhor. Mais ou menos. Defensivamente, do ano passado era muito pior. E esse ano é muito melhor, que tem o David Ricardo, tem o Jair. E no ano passado não tinha, né? As laterais, todo mundo tem seu reserva e é igual, né? O meio de campo, os volantes, né? Também tem muita capacidade. Mas o problema do Botafogo é a incógnita. Que mudou. É a incerteza. Não, eu acho que o Botafogo... Porque eu não sei, a gente não sabe se o elenco vai encaixar. O elenco do Botafogo é bom. Não. Mudou muitas peças, mas vieram outras. Se você fizer um paralelo de como começou o Botafogo em 2024 e como começou o Botafogo em 2025, o time de 2025 é melhor. É melhor, eu também acho. Como começou o Campeonato Brasileiro. Eu concordo com você. Porque o Botafogo foi receber as grandes peças no meio do ano. E por isso que eu acho que o Botafogo é o favorito ao título. Eu acho que sim. Eu acho que é, porque
O elenco é bom. Porque a gente tem mas a aquele gente impacto votou assim. nisso. E a gente fala muito da reformulação no futebol, né? Sim. O Botafogo teve coragem de reformular, de tirar e botar a gente mais jovem, tirar a galera que ele achou que não era. Se é certo ou errado, a gente não sabe, mas foi a forma que o John entendeu de ventilar e oxigenar para um ano que tem Mundial, por um ano que tem Brasileiro, que tem Libertadores. Então eu não consigo ver que um olhar de o Botafogo é top 8. Botafogo, pra mim, é favorito ao título, mas a opinião é igual bumbum. Cada um tem a sua. Mas os três votaram. Os três no- votaram favorito. Não, mas é porque vocês falam, eu só não boto no top 8, é porque Não, vocês não, ficaram não, em não. dúvida. Eu não falei isso, não. É eu porque- falei, diante do que a gente tem aí, é favorito ao título. Se tivesse briga pelo G4, eu botaria briga pelo G4. Então, aí você falou, ou É seja, isso. não é favorito O ao título, é isso que eu tô top falando. Não, nessa classificação eu boto como favorito ao Tudo título. bem, Vini, mas você acabou de falar pra mim assim, ó. Ué, mas eu botei favorito ao título. Eu falei, mas você botou não querendo botar. É isso que eu tô Não, falando. eu botei querendo botar. Mas se tivesse um G4, você botaria o G4. Sim. Então você não queria botar. Ué. Então não queria. Não, É isso que eu diante tô dessa, falando. mas Acho que diante você do não tá entendendo o que eu tô nosso falando. tier list, favorito ao título. Tudo bem, mas diante do que você falou, eu falei, mas você não queria botar no favorito ao título, Não, eu não falei isso, eu botei. Mas não era o isso. que você queria, é isso que eu tô querendo dizer. É porque eu acho que o top 8 significa que tá classificado para Libertadores. É. Teoricamente, é entendeu? óbvio, é isso. Porque vai até G7 praticamente. Gente, vocês estão... tá muito engraçado. Então... Meu Deus. Mas tá bom, eu acho Tá válido. bom. Eu acho válido. Briga pelo G4? Mas aí eu tiraria o Fluminense. Botaria o Fluminense no meio da tabela. Meio da tabela. Então muda o Fluminense. Concordo. E o Vasco da Gama? Você, O Vasco, Pedrosa? meio de tabela. Meio de tabela? Meio de tabela, podendo, na minha visão, lógico que não tem isso aí, mas é um meio de tabela podendo chegar a uma pré-Libertadores. Se encaixar direitinho, Seria um top 8 você botaria, se fosse botaria um antes? top... Não botaria É. top 8, porque o top 8 pra mim é garantia de que vai estar no top 8. O Vasco não tem garantia. Entendi. Eu boto o Vasco no meio da tabela, como eu falei aqui. Pra mim é um time top 12 que pode muito bem fazer uma campanha e conseguir uma pré-Libertadores. Vene Casagrande. Meio de tabela também. Eu não tenho essa informação, mas acredito até que o Vasco da Gama irá focar em outras competições mais tangíveis para conquistar o título, como a Copa Sul-Americana ou até mesmo chegar muito longe da Copa do Brasil. E aí o Campeonato Brasileiro, e concordo com o Pedrinho quando ele diz que o Vasco não tem time para brigar, nada disso. Então, diante disso, eu voto no meio de tabela. Agora que os 4 do Rio estão aí, que é a nossa prioridade, de forma rápida, vamos botar. Palmeiras, poupa tempo, favorito ao título? Todo mundo? Favorito. Corinthians, Favorito. ao título? Sim. Eu boto também. Até porque o Corinthians Santos. não está na Libertadores. Aí, teoricamente, vai focar muito no Campeonato Brasileiro. Santos. Briga pelo G4, com o Neymar. Não. Eu- Eu não. Pra mim Eu é vou meio bri- de tabela. Meio de tabela? Meio de tabela. Eita, ferro. Eu vou botar briga Eu acho pelo que briga G4. pelo G4. O Com Neymar, também. o Neymar só tem contrato até o meio do ano, hein, gente? Mas o presidente disse que vai renovar já. É, sei não. São Paulo. Pô, o Santos não tá acima do Fluminense e do Vasco, gente. Não tá. Pega o elenco do Santos, o Santos voltando Mas isso aqui, de uma gente, Série B. é um chute, ó. Voltando de Né? uma Série A B. gente tá chutando. A gente eu, tá aqui, ó. Eu discordo Eu- frontalmente, eu mas isso é uma boto briga democracia. pelo G4. Isso é uma democracia. Eu também voto. Eu Com o boto Neymar briga eu pelo acho que G4, dá. Sem o Neymar eu acho que não dá. É, eu tô levando em consideração aquilo que o presidente do Santos disse. Então o Neymar faz o Santos virar o time que briga pelo G4 Ah, e o faz, time que ele luta pra não faz, cair? faz. Porque Ele faz. pode ser que Não, esse eu seja acho o que O ele Neymar faz. jogando faz. Eu acho que ele faz Ele também. vai jogar, Ele faz, né? Porque ele ele não, faz. ele engrandece os demais também, traz uma moral pro time. Eu acho Eu que sim. acho que o Santos é bem comum. São Paulo. São Paulo, Briga pelo G4. Também briga pelo acho. G4, São Paulo. Grêmio. Meio de tabela. Meio de tabela? Meio de tabela. Se tivesse o pode surpreender, eu botaria o Grêmio. Sério. Aí eles vão mudar agora. Pode Vai, o Internacional. Internacional, Favorito. Título. Favorito ao Vamos título. lá, Cruzeiro. Ei, o Cruzeiro esse ano, gente. Aí. Cruzeiro briga pelo G4. G4? É. Título não? E o Galo? Porque se o Você Santos também, briga pelo Pedro? G4, Ô, o Ó, Cruzeiro. eu vou O votar Cruzeiro. em cima da minha análise, o que eu acho que o Cruzeiro vai acontecer. Eu acho que o Cruzeiro não vai arrumar nada nessa temporada. Nada? Meio de tabela. Meio de tabela. Ih, não, eu vou botar a briga pelo G4. Justo. O Atlético Mineiro? Briga pelo G4. Também acho. Briga pelo G4. Gente, olha esse G4, esse briga pro brasileiro. Não tá cabendo. Era melhor ser o top 8 mesmo. E o Bahia, gente? Briga pelo G4. Briga pelo G4 também. Sabe por que eu acho que eu botaria o meio de tabela? Porque eu acho que o Bahia vai longe na Libertadores. E então eu acho que ele vai focar na Libertadores. Fortaleza? É, levando em consideração os últimos trabalhos, o Fortaleza tinha que estar favorito ao título. É. Mas, Verdade. diante do elenco e do cenário atual,
É meio de tabela. O que você acabou de mencionar do Bahia, eu vou levar em consideração pro Fortaleza. Por quê, Porque eu acho que o Fortaleza não tem um elenco para brigar por várias competições. Sim. E eles vão priorizar aquela competição sul-americana que é extremamente importante. Meio de tabela? Então eu boto meio de tabela. Esporte. Luta pra não cair. Z4, é. Oh, Bota meu ali. Deus. Sério? Bota lá. Você também? Z4? Eu vou no Z4. Z4? Botar o vai cair, vai Eu vou no derrubar o esporte. Z4. E o Vitória? Tem o Vitória Mirassol. luta pra não Luta cair. pra não cair. Meu leão luta pra não cair. E o Mirassol? Z4. Z4? Z4 também. Z4 também, Vene? E o Red Bull Bragantino? Luta pra não cair. Tu O bota Red luta? Bull? Eu ia botar meio Eu ia de botar tabela. meio de tabela. Vamos de meio de tabela. Já lutou ano passado Tu vai e o botar time também, continua ruim. Vene? Meio de tabela, E o Ceará? Luta pra não cair. Ai, que pena, gente. Eu adoro o Ceará. Eu amo o Ceará. Bota aí, luta pra não cair. E o Juventude? Luta Pra não cair também. Muito bem, então o Juventude luta pra não cair. Pode botar lá o Juventude. Vai, Juventude. Eu Pô, acho que o agora tem que tirar uma esporte- foto disso. Eu acho que o esporte é luta para não Eu cair. também acho. Eu acho que Z4 aí realmente só o Mirassol, que eu acredito que vai ser rebaixado. É. Não tem Vamos jeito, né? trocar. Vamos trocar, Vene? Tanto faz. Porque pra mim não vai passar do meio de tabela. Então pra mim tanto faz. Então, não, porque isso aqui Vai é ser muito... parte de baixo da Isso aqui tabela. a gente tá rebaixando os outros. Isso aqui a Mas- gente tá entendendo que ele pode não ser rebaixado, né? É só um milagre pro o Mirassol, com todo Por respeito. favor, não os dois cair, venham né? aqui que nós vamos tirar a nossa clássica foto. Pra gente passar vergonha ou não. Que a gente passou vergonha no passado, graças a Deus. Eu tava torcendo pra gente passar vergonha. Muito bem. Beleza. Pô, mas o que a gente falou não é nenhum absurdo. Não. Mas Óbvio, não é, sempre né? Porque o tem futebol é uma algo que loucura. surpreende ali. Troca aqui, ó. Ele vai entrar aqui neste telão agora? Ah, então pode botar a tela. Cadê o visual bom? Aqui, ó. Ah, Flávio Vinícius, um homem elegante, inteligente, um grande repórter, nosso amigo. Hoje tem reunião entre o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e o treinador da seleção, Dorival Júnior, para definir o futuro dele na história da seleção brasileira. O Flávio Vinícius tá lá, né, agora na CBF, Flavinho. A reunião já rolou, vai rolar, tá rolando. Conta pra gente como é que tá o clima aí, se aquele negocinho de aquele kiki que acontece no corredor, hein, Flávio? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernanda. Obrigado pelos elogios. Boa tarde também pro Pedrosa, pro Penê, para todo mundo que está acompanhando a gente. A reunião ainda não aconteceu. Vocês podem ver, a gente está aqui dentro da sede da CBF. Muita gente da imprensa que não dá para ver, eles estão atrás aqui. Está todo mundo aqui na expectativa dessa reunião que deve acontecer por volta das 4 horas da tarde. Reunião com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, o Rodrigo Caetano, coordenador de seleções, e o técnico Dorival Júnior. Tudo indica que é uma reunião para comunicar ao Dorival que ele não será mais o técnico da seleção brasileira. Ah, dá para cravar? Ele vai ser demitido? Vamos aguardar, mas dificilmente vai reverter esse quadro. Aqui no bate-papo, nos corredores, tem um lanchinho ali que a galera vai comer um pãozinho, tomar um café, e na conversa aqui entre os jornalistas e todo mundo chegando fontes, né, procurando informações, tudo indica que o Dorival vai ser comunicado, então que ele está fora da seleção brasileira. Claro que pesou muito, foi determinante a derrota por 4-1, a atuação da seleção brasileira contra a Argentina. Ele já não vinha tendo bons resultados, a CBF já fazia uma análise desde o fim da Copa América, onde o Brasil só chegou nas quartas de final e foi eliminado pelo Uruguai, o Uruguai jogando com um a menos, na disputa de pênaltis. Um desempenho pífio até na fase de grupos da Copa América, então o pessoal já não estava satisfeito e depois dessa goleada a gente acredita que ele não vai resistir. E aí vem o assunto, quem vai assumir? No momento, o mais cotado é o Jorge Jesus, pelo fato dele poder assumir imediatamente a seleção brasileira ou a tempo de comandar a equipe nos próximos jogos pelas eliminatórias que acontecem dias 5 e 10 de junho contra Equador e Paraguai. A disputa, 2 nomes aqui somente são falados. O Jorge Jesus, a gente já sabe, o Ancelotti, técnico do Real Madrid. No caso do técnico italiano, dificulta a situação porque ele vai ficar no Real Madrid pelo menos até o fim da disputa do Mundial de Clubes. Então essa negociação só teria início após o Mundial de Clubes em julho. Perderia essa data FIFA e não teria certeza também do ok dele. A gente já viu essa situação acontecer há 2 anos, em que essa novela se arrastou e ele acabou
seguindo no Real Madrid. Então, para não correr esse risco, uma decisão imediata, se for confirmada essa demissão hoje, o Jorge Jesus é super favorito para assumir o comando da seleção. O Vene Casagrande já passou, que ele disse que não teria problema nenhum com o Neymar. É bom também a gente ouvir o Neymar para saber se o Neymar tem problema com ele. O Jorge Jesus já falou que não tem com o jogador, né? A gente sabe da influência do grande craque da seleção brasileira, do líder. A gente acredita que isso não vai ser problema e o Jorge Jesus também já deu a entender, o contrato dele vai até agora, o meio do ano, e ele poderia ser liberado antes, estaria disposto até possivelmente pagar uma multa. O Jorge Jesus tem a vontade, já deixou isso claro, que quer assumir a seleção brasileira, diferente do Ancelotti, que meio que não se manifesta, né? Parece que com pessoas próximas, ele não diz nem sim, nem não, vê com bons olhos, mas deixa claro que a preferência é o Real Madrid. Pode ser que o Real Madrid não queira mais ele após a competição do Mundial de Clubes, né? O Real Madrid está aí em outras frentes e pode ser que ele nem siga, independentemente da situação da seleção brasileira. O que eles vão definir aqui? Demitindo o Dorival Júnior, hoje, saindo essa notícia, a gente pode esperar aí que o Jorge Jesus é seríssimo candidato. Se o Dorival Júnior acabar permanecendo, o que é difícil acontecer, aí o Ancelotti vira o jogo e passa a ser o favorito. Deu para entender, né, Fernanda? Peguei o no ar. Então, hoje a gente vai entender se a gente vai ficar de novo esperando o Ancelotti ou se vai ser o Jorge Jesus. Eu acho que foi isso que o Flávio, ele não pode cravar, mas ele é um cara inteligente, nós também somos, nosso telespectador também é. Então eu acho que é isso aí, né, Flavinho? A gente vai meio que entender o movimento de hoje, ele ficando ou não, num futuro movimento da seleção. É isso que eu entendi? Exatamente, é isso. Essa reunião, o que passaram para a gente oficialmente, essa reunião acontece na parte da tarde. Mas que horas parte da tarde? Vai de 1 às 6, o turno da tarde. Então, ele está agora reunido para resolver outros assuntos. Uma expectativa de que essa reunião seja mais para o fim da tarde, 4, 5 horas. A gente também imagina que não vai ser uma longa reunião, que ela não vá se estender. Acho que deve ser uma coisa que dure em torno de 30, 40 minutos. E a CBF já prometeu aqui aos jornalistas que vai se pronunciar após essa reunião. Então, terminando a reunião, não vai ficar aquela coisa no ar. E aí, o que aconteceu? A gente tem que ir nas fontes para saber como foi? Não, isso aí já passaram para a gente. Acabando a reunião, o presidente ou vem se manifestar ou através de uma nota oficial vem um comunicado. Dorival sai ou Dorival fica. Dorival saindo, vem Jorge Jesus, que a CBF está te esperando. Muito bem, obrigada, Flavinic. Flavinic está trabalhando muito e conversou com o Canóbio, né, Flavinho? O Canóbio falou com a nossa equipe, falou com o Flavinic, uma entrevista exclusiva sobre a expectativa para o Brasileirão. O Flavinho vai agora comer aquele lanchinho que ele falou que tem, vocês ouviram? Tava só esperando eu entrar aqui, porque suja os dentes, né, Vinícius? Verdade. Aí depois que entrou, agora ele vai comer o lanchinho, mas ele já... Flavinha dos meus, leva sanduíche ou marmita. É mesmo, Falo é? mesmo. É Falo mesmo? mesmo. Mas nem aquele pãozinho que tem, não sei o que, integral. É, papel alumínio. Flavinha é desse. Entendi. Aí, ó, ele conversou com o Canóbio, cadê? Oi, Fernanda, boa tarde para você, para o Vene, para o Pedrosa, boa tarde a todos. Estou aqui no CT do Fluminense com o Canóbio, já agradecendo pela entrevista para trás a gente. Tudo bem, Canóbio? Tudo bem. O Fluminense estreia no Brasileiro neste sábado contra o Fortaleza, jogo fora de casa. Já começar com uma pedreira, né? Pegar o Fortaleza no Castelão é complicado, né, Canóbio? É, totalmente. Mas motivado, ansioso, com muita vontade de que já comece o brasileiro, o ano. Assim que trabalhar mais um dia para depois ir para lá e ir em busca do objetivo que tem a gente, né? Campeonato Brasileiro, competição longa, competição difícil. Como é que você vê as chances, esse elenco do Fluminense montado, até onde pode chegar no Campeonato Brasileiro? E aí entra a expectação de ser campeão. Você não pode perder, né? Como você está falando. Lógico que em todo começo de temporada, em todo começo de cada torneio que a gente joga, acho que essa motivação e esse anelo de chegar ao máximo e deixar a instituição o mais para cima possível, que sempre falo, está intacta, trabalhando, lógico que se conhecendo com os companheiros ainda mais, já vou aqui quase 2 meses, assim que muito motivado.
Que jogador espetacular, é o motivo do seu sorriso na temporada também, não é, Cris? Sim. Muito bem, o Canóbio falou com a gente, um beijo para a comunicação do Fluminense e para o próprio Canóbio que recebeu a nossa equipe. E olha, a FERJ realizou ontem a premiação dos melhores do Campeonato Carioca. O Flamengo dominou com 7 jogadores do clube dos escolhidos, né? E o Filipe Luiz eleito como o melhor técnico da competição. Como revelação, o jovem Riquelme do Fluminense foi o destaque. Durante o evento, alguns atletas falaram sobre a expectativa na temporada e tivemos o Gerson que disse sobre a renovação de contrato dele com o Flamengo. Cadê? Ali, as conversas estão boas, estão se caminhando, se Deus quiser, para um final feliz. Vamos retomar agora as conversas assim, mais fortes e, se Deus quiser, assinar o papel. Minha performance individual foi muito boa e sobre a lesão, acho que já estou de volta, vou ficar na minha recuperação e, se Deus quiser, retornar da melhor forma possível. A gente tem que melhorar de ano, sempre vai brigar pela alguma taça, para conseguir alguma taça, mas a gente tem metas também. Ano passado a gente classificou na Copa Internacional, este ano a gente vai jogar a Sul-Americana, é um objetivo que a gente tem muito importante e brigar por uma vaga na Libertadores do próximo ano também. Muito bem, e o Riquelme, o Pedrosa, chegou de muletas até na apresentação, mas ganhou aí o destaque do jovem na competição. Nele. Você votou nele? Votei. Você votou no teu atacante também? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Você votou no atacante dele? No Verratti, não. Você votou em quem? No ataque eu botei Bruno Henrique, Canóbio e Gonzalo Plata, se eu não me engano. E o Gerson falando da renovação dele, Vini Casagrande. Falou, falta assinar o papel aí, é o que falta. Não vou pegar. Tratando-se de Marcão, que é o pai dele, um dos empresários, eu prefiro sempre esperar a assinatura do contrato para, de fato, comemorar essa renovação de contrato. E, repito, eu acho que é uma renovação extremamente justa. Muita gente questionando o tempo, porque até 2030 ele vai ter 32 anos. Gente, o Gerson já mostrou que fisicamente a parte física não vai ser problema para ele. Muito pelo contrário, ainda mais agora, que ele está se preocupando muito mais ainda, fora das 4 linhas. É o famoso esperar essa assinatura para o torcedor rubro-negro comemorar. E, repito, é uma renovação de contrato extremamente justa. A gente pode debater a forma como foi solicitado pelo pai dele, mas o salário dele está defasado. Sim. Isso aí é inegável. Hoje é um dos principais jogadores, se não o principal jogador do elenco do Flamengo. Então, acho que a diretoria está certa em correr para renovar esse contrato. E não é justo, e até quando você está no ambiente de trabalho, no caso do Gerson, o ano passado todo foi muito bem, um cara importante. A gente está falando de um ano que o Flamengo ganhou uma Copa do Brasil, né? E mais uma vez ele começa a temporada de uma forma muito brilhante, é mais do que justo. Quando você começa a perceber que o teu salário está muito diferente dos outros, e aí o cara... Gente, você falou outro dia, a gente brigou tanto aqui pelo salário do João Gomes, o menino, ele era do Flamengo na temporada e ganhava muito menos que os demais, o Pedrosa. E até se pensar mexe com a cabeça, no né? status dele na seleção brasileira, ele é titular. Se for pegar os outros 10 companheiros, ele com certeza tem um menor salário. Então, assim, sem dúvida alguma, o Gerson merece muito. Agora, renovar com o Gerson não quer dizer que o Flamengo obrigatoriamente tem que renovar com outros jogadores. Vou dar um exemplo. O Arrascaeta, por exemplo, que tem um contrato longo e que a gente não sabe como é que vai ser a parte física do Arrascaeta. Então, acho que a diretoria do Flamengo, em relação ao Gerson, está certo. Em relação ao Arrascaeta, em esperar, também está certo. Muito bem, põe na tela